Salve, salve pessoal, Rodrigo Barbati, mais um evento com você de atualidades. Estamos falando de temas de 2013. Conversamos com você aí assuntos relacionados aos conteúdos do início do ano, destacando aqueles aspectos políticos, econômicos, sociais que possam ser úteis aí para você na sua preparação. O nosso objetivo é destacar uma pluralidade de temas, exemplificar com exercícios, facilitando sua vida, dando destaque àqueles assuntos centrais que de alguma forma possam estar presentes em prova. Importante sempre lembrar que os temas de começo do ano, tem sempre fôlego aí para pelo menos uns 6 a 8 meses em prova. Então, às vezes você pega até concursos que pedem os últimos 12 meses. Então, por isso é sempre interessante ter aquele período. Depende do período que você começa a estudar. O avaliador pede aí, faz pelo menos esse recuo, no mínimo uns 6 meses e aproveita o conteúdo aí. Claro que a gente sempre pede uma margem de segurança um pouco maior, a menos que no seu edital esteja escrito os últimos 12 meses, os últimos 24 meses, mas salvo, contrário, o semestre. Dá uma organizada nesse sentido, ok? Então, dessa forma, eu inicio a conversa com você aí, mostrando os temas como referência, dentro dessa perspectiva, de conteúdos e tópicos que poderiam estar presentes aí no mês de fevereiro. Essa é a nossa preocupação. Diante do tópico e dentro dessa ideia, o que nos interessa aqui destacar como referência para você é justamente uma questão que pudesse ser abordado pelo avaliador no mês de fevereiro. Então, o que estaria presente nesse nosso conteúdo que vale destacar? Pensamos nessa perspectiva em temas políticos. Qual é o tema inicial para a gente lembrar? Ora, vamos direto. Primavera Árabe, lembra dela? Pois é, começou na Tunísia, isso mesmo. E praticamente 2 anos depois, o que acontece? Você vive o país aí numa grande crise. Essa é a questão central. Para recordar, o que interessa para nós, olha, 2011, como eu disse, 2 anos. No começo de 2011, os tunisianos derrubaram o ditador, o general Zine El Abidine Ben Ali, que estava no poder desde 1987, tantos anos aí no poder, e a população às ruas derrubou o ditador, uma série de manifestações, e agora o país vive uma crise. Essa é a verdade. Essa crise é reflexo justamente da dificuldade dos novos governantes em terem avançado nas reformas e nas mudanças. Isso é fato. Cabe lembrar para você que isso tem a ver com o assassinato de oposicionistas. Essa é a questão. O Chokri Belaid é um exemplo. Vários eventos aí de violência marcaram. Não só a Tunísia, que você tem acompanhado os noticiários, que vem do ano passado. Nós tivemos problemas na Líbia, nós tivemos problema no Egito, nós tivemos problema na Tunísia, a Síria que não acaba nunca, aquela encrenca. Então vale observar. É a Primavera Árabe que não avançou o quanto se esperava, não é? Basicamente avançou o suficiente para cair em prova, né, professor? Sim, e essa é a questão. O efeito concreto é o seguinte: este partido aqui, o partido Ennahda, do primeiro-ministro Hamad Jebali, ganhou as eleições para fazer uma nova Constituição, tem a maioria, mas não tem a maioria absoluta. Sempre interessante lembrar. E o que acontece? O que se questionou é que o governo deu aquela guinada de um governo ditatorial para um governo de viés islâmico radical. Então havia uma preocupação de que saíssemos de uma ditadura para um governo de caráter também, entre aspas, autoritário, que não respeitasse pluralidade religiosa, política e social. O que acabou gerando, até em função disso, a renúncia do ministro. Quer dizer, que não conseguiu apoio, ele queria, para acalmar os ânimos, formar um governo sem partidos. E não teve apoio do seu próprio partido, que não ia aceitar um troço desse. Então a crise levou a Tunísia a mergulhar num período aí de convulsão. É sempre importante observar que é um país pequeno, tem um peso importante a questão turística, então o litoral tunisiano era muito visitado por europeus. Essa instabilidade política e a crise econômica afastaram parte dos turistas, então a falta de recursos também tem pesado na dificuldade econômica da região. Tudo isso contribui para uma certa instabilidade. E essa questão islâmica, o que está ocorrendo nos países onde a Primavera Árabe ocorreu, ditaduras derrubadas e radicalismo islâmico avançando, tem causado tensões, como você pode observar. Fato é esse que a questão central, a oposição questiona por que a Assembleia Nacional Constituinte não consegue terminar a Constituição. Vale lembrar. Nesse sentido, talvez a maior preocupação é justamente
porque não se chega a um consenso. Os parlamentares têm questionado isso, né? Vale lembrar. Nesse sentido, é importante perceber que esse problema não é só produto da Tunísia. O Egito vem vendo situações similares e a própria Líbia. Então, aquela região que foi marco das manifestações por democracia e liberdade, a chamada Primavera Árabe, está vivendo aí um período de outono e inverno, como dizem alguns, não é? Justamente nesse processo. Então, como tudo lá começou, e foi o estopim da encrenca, entre aspas, para esses ditadores de plantão que foram perdendo o emprego, é bom ficar de olho. Provavelmente pode trazer agora esse outro momento, né? Vale destacar como referência. Muito bem. Além disso, óbvio, deixando os aspectos econômicos e políticos no sentido global, trazendo para o Brasil, mas não deixa de ser uma questão de relações internacionais, chamou a atenção em fevereiro um importante acordo militar entre o Brasil e os Estados Unidos. É isso que eu queria chamar a sua atenção nesse cenário de referências e de temas que possam ser úteis. Por quê? Quando se fala das relações entre Brasil e Estados Unidos, a gente sempre pensa que nós vivemos as turras aí com os americanos, né? E esse novo evento pode, de certa forma, marcar, né, um passo importante. É uma parceria voltada da seguinte forma. O Brasil, mais especificamente a Embraer, vai fornecer, né, aviões para os americanos no Afeganistão. Então a ideia é dotar missões americanas no Afeganistão, treinamento de pilotos, inclusive. Nesse sentido, os americanos decidiram comprar então um avião leve, né, o Super Tucano, que vai ser fornecido à Força Aérea Americana para essas missões. É o que foi, né, destacado pela imprensa, vale lembrar. Desculpe. Nesse sentido, e é interessante você pensar, que chama atenção, porque nós já tivemos um episódio, alguns anos atrás, quando o governo brasileiro ia fazer uma venda para a Colômbia, a Embraer ia fazer uma venda para a Colômbia de aeronaves, os americanos que iam fornecer os recursos vetaram a operação. Então, já tivemos nossas rusgas aí, mas é um ponto positivo e interessante nesse sentido. Claro que o destaque para você, e é interessante observar, está presente num contexto onde a Força Aérea Americana não vai fazer isso só com a Embraer, né? Na verdade, o Brasil vai participar na Embraer de uma parceria, quer dizer, uma sociedade com uma empresa americana. Então não deixa de ter uma empresa americana capitaneando o processo. Mas o que interessa é o seguinte, a parceria entre o Brasil e os Estados Unidos, não é, que pode avançar para outros temas. Inclusive, no encontro, né, com o ministro da Defesa, o Celso Amorim, e representantes americanos, se discutiu também a possibilidade de uma ampliação de cooperação na área de segurança entre os dois países. Então tem algumas coisas embrionárias aí, vale lembrar. Então fica para você como referência esse tema, o acordo entre Estados Unidos e o Brasil de cooperação militar. Lembre-se que o Brasil também tem outros acordos importantes de fornecimento de armamento, como foi o caso da França. Lembra que o governo Lula assinou um grande acordo em 2007, a coisa caminhou pouco, né? Tivemos aí o porta-aviões que os franceses nos venderam em outros eventos, mas é sempre tema de prova, né? Pode ser uma questão de segurança, relações internacionais, política, fica de olho, vale observar. Muito bem. Em relação a esses conteúdos ainda, cabe destacar, o grande objetivo é o uso desses aviões no Afeganistão. Até porque você sabe que os americanos estão indo embora. O grande objetivo do presidente Obama é encerrar esses eventos. Ele quer em 2014 ter realizado no Afeganistão o que ele fez no Iraque, em 2011, tirar todo mundo. A ideia é deixar o país realmente sob controle das forças de segurança do Afeganistão. Por isso a preocupação de deixar uma base, um mínimo ali de suporte para essas atividades, vale destacar. Então, olho no tema, hein? Vale lembrar. Caminhando um pouquinho, nós tivemos aqui no Brasil também um episódio pontual no mês de fevereiro, mas pelo episódio vale sempre lembrar que Cuba é sempre uma referência, né? Curiosamente, em alguns concursos se faz menção ao regime cubano, e nós tivemos o episódio aqui da Ioni Sanches, que esteve no começo do ano no Brasil e que foi hostilizada, né, por partidários do regime de Fidel Castro. O que interessa para nós aqui é sempre lembrar
que a Ioni criou um blog chamado Geração Y, ou Geração Y, justamente como uma crítica ao governo dos irmãos Fidel e Raul Castro, que vale sempre lembrar que estão no poder em Cuba desde 1959. 59. E o Raul Castro foi eleito em 2013 para mais 5 anos, ele vai ficar até 2018. Então, se você considerar, não é, uma coisa desse tipo, quando ele deixar o poder, se ficar até o fim, são 60 anos da família Castro mandando em Cuba. O irmão Fidel, não é, que assumiu em 59, ficou até 2008, quando ia completar 50 anos no poder, motivos de saúde, saiu. E o irmão que assumiu em 2008 vai ficar até 2018, né, vale observar. E lá não é nada democrático, ele foi em eleição pelo Congresso cubano lá. Então é sempre aquela questão complicada. E a união dos ícones de oposição, né, e aqui no Brasil foi estilizada aí por simpatizantes do governo, e ela tem uma característica de ser crítica ao governo cubano, né? É interessante lembrar. Quero chamar a sua atenção que Cuba mudou a sua lei de imigração. Hoje os cubanos precisam ter apenas o visto, né, ter o passaporte e o visto para deixar o país. Antes tinha uma série de trâmites, ficou mais simples, isso até possibilita a saída da Ioni, mas não é fácil não, né? Várias polêmicas envolvendo Cuba no contexto aí internacional, e essa questão foi colocada também como um tema, fica aí como uma referência nas relações Brasil e Cuba, que sempre, do ponto de vista brasileiro, principalmente nos últimos anos, dando de certa simpatia pelo governo Lula e pelo governo Dilma, né? Então vale recordar. Tema pequeno, fica de olho no assunto como referência. Muito bem. Em relação a esse aspecto ainda, cabe lembrar para nós, nós temos também os números da economia brasileira que foram divulgados aí no finalzinho de fevereiro, e o ponto central está em destaque para você em vermelho, você já viu, que é o famoso PIB, PIB que tantas vezes é lembrado em prova, né? Então, o Produto Interno Bruto 2012 cresceu 0,9, o PIBinho, né, vale sempre lembrar, e de novo, aí a imprensa, é o pior desde 2009, quando caiu 0,3. Então é aquela história. O baixo crescimento da economia. Com isso você tem balança comercial, inflação e PIB, que são temas comuns de prova. E aí o contexto inicial de 2013. Vale sempre lembrar que com esse resultado pífio, o Brasil caiu para 7º lugar na economia, perdendo a 6ª colocação para o Reino Unido, né? Vale sempre lembrar que o Brasil com isso fica em 7º. Entre os maiores PIBs, lembrando, né, que o maior PIB dos Estados Unidos, depois vem a China, o Japão, a Alemanha, a França, aí vem o Reino Unido e o Brasil é o 7º. Então, esse PIBinho foi tema de dores de cabeça do governo. Claro, qual é o motivo? Crise econômica e os efeitos no Brasil. Essa é a ideia. Então fica como referência para você. É interessante perceber esse processo, porque aí a gente pode também destacar como os temas econômicos acabam ganhando, né, espaço nas provas. E aí uma pergunta pontual, né, que pode ser lembrado, né, o destaque com o problema de um número tão ruim aqui. O grande vilão, né, vale sempre lembrar, o que registrou uma queda de 2,3 em 2012, o PIB do setor agropecuário. Ele acabou derrubando os indicadores. Então, a retração da agropecuária de 2,3 e da indústria de 0,8 acabaram sendo os vilões, né, do PIB 2012, que cresceu muito pouco, vale lembrar, e que já, né, sinal amarelo do governo aí, preocupado, o governo Dilma pressionado com esses temas, vale recordar para você. Então, o PIBinho brasileiro de 0,9 cabe como referência sobre o tema, certo? Muito bem. Avançando um pouquinho, temas de ciência e tecnologia também têm espaço. Nós tivemos aí, no começo do ano, um episódio interessante que foi destacado pela imprensa. Essa questão espacial, se você lembrar, algumas organizadoras, volta e meia, fazem questões sobre isso. Nós tivemos já questões sobre ônibus espacial, por exemplo, sobre novas descobertas espaciais, etc. Assim, podemos citar exemplos de provas de VUNESP, Fundação Carlos Chagas e outras que discutiram essa questão. É que, coincidentemente, em fevereiro, ocorreu um episódio raro e chamou a atenção aí, né, que você tem no período a passagem, né, de um asteroide próximo à Terra, que foi um evento que vinha sendo destacado pela imprensa, e ao mesmo tempo um meteorito caiu na Rússia. Então destacou aí a imprensa internacional esse tema e chamou atenção para uma inquietação, que gerou um pânico na população, e
aquela questão que pode se tornar tema de prova pela referência do tema, porque é algo raro. Vale lembrar, citando para você, o fato, né, que ocorreu em 15 de fevereiro como lembrança, né, passando próximo à Terra nesse sentido. Claro que ela já estava prevista e vinha sendo acompanhada pelos cientistas, né? Então esse era o tema pontual que se esperava. Então, em 15 de fevereiro um asteroide vai passar próximo à Terra, né, uma distância inferior de satélites, não é sempre aquela preocupação, monitoramento de um corpo celeste que pudesse trazer algum risco. Esse é um tema. Agora, o que a imprensa foi surpreendida e aí chamou a atenção foram as imagens registradas na Rússia, né? Porque, coincidentemente, a imprensa está falando disso e no mesmo dia um meteorito chegou ali na cidade de Chelyabinsk, distante a mais de 1,5 mil quilômetros de Moscou, nos Montes Urais, e acabou gerando todo esse pânico. Por quê? Porque a imprensa registra que mais de 1.000 pessoas ficaram feridas. Claro, não houve gravidade, mas foi o susto. Vale sempre lembrar, até porque, né, o que se disse aí realmente é de grande dimensão, 15 metros de diâmetro, 7.000 toneladas, assustou a população, né? A queda gerou instabilidades, né? Descarga elétricas, e mesmo pessoas que se feriram em função do pânico mesmo causado, né, pela queda do meteorito. Como é uma coisa rara, então você tem aí uma referência nesse. É raro não cair meteoritos, porque você tem volta e meia corpos celestes cair na Terra, mas o evento ter provocado acidente, pânico nas pessoas naquela região. Então é um tema curtinho aí para você observar, pontual, mas onde ocorreu, por que ocorreu, né, fica como referência o tema. E o raciocínio aqui é sempre pensar se há espaço para esse tema em provas quando tem mais questões de atualidades, questão que possa estar presente. Um outro assunto que também foi tema do início do ano foi essa discussão sobre o programa do governo de São Paulo de internação não voluntária ou involuntária de dependentes químicos. Vale sempre lembrar que essa discussão. Então a polêmica toda gerada nesse sentido tem a ver com viciados de crack, a decisão do governo de São Paulo, né, de colocar em prática esse programa. Então é aquela questão de internação involuntária e compulsória, né, de dependentes químicos em crack. Vale sempre lembrar, gerou polêmicas, mas é uma preocupação de combate, né, a uma epidemia de consumo. Vale sempre lembrar que estudos feitos pela Universidade Federal de São Paulo mostraram que o Brasil é o maior consumidor de crack no mundo, é o segundo de cocaína, então é preciso tomar algumas medidas. O governo Dilma lançou em 2011 o programa Crack é Possível Vencer, então gerou aí alguma polêmica, mas é um problema crônico, né, dos dependentes químicos, essa discussão. E aí, claro que o tema central, e é isso que inquieta justamente, que você tenha, segundo dados aí dessa pesquisa da Universidade Federal, realizadas em 2012, mostrando realmente o Brasil como o maior mercado de crack. E essa é uma questão também que possa ser destacado. E aí, por estimativa, fala-se mais de 1,2 milhão de dependentes químicos aí nesse sentido. Então essa questão vale recordar. E é óbvio, você fala de São Paulo, né? Por quê? Porque segundo dados da pesquisa, metade estaria na região sudeste. Então, justamente as áreas mais populosas, maior consumo, nesse sentido, o que despertaria essa discussão. É óbvio que a polêmica toda é a aplicação da lei, que foi seguida até por outros estados também, vale lembrar, exemplo do Rio de Janeiro, e a questão está contextualizada, né, por uma lei federal, está aqui para você, a 10.216/01. Então é nesse contexto que vale destacar a polêmica gerada como tema justamente a questão de internação forçada de pessoas dependentes. E aí é aquela história, você teria dentro da legislação a própria internação voluntária e dois tipos de involuntária, pensando aí numa pergunta de prova um pouco mais apurada, né? Aquela feita por terceiros, vale sempre lembrar, e a compulsória determinada pela justiça. Então, familiares, por exemplo, solicitando ou a justiça determinando a internação do dependente. Seria um desses temas que vale a pena a gente observar
como referência para você, certo? Então, complementar um pouquinho desse detalhe, saúde pública, né? Volta e meia também tem alguma questão sobre esse tema, tivemos várias questões relacionadas a eventos de saúde, crises epidêmicas, doenças, etc., mas também ações dessa medida possam ser lembradas. Faça um paralelo com a lei antifumo, que gerou bastante polêmica, que também foi bastante lembrada em provas, vale destacar. Nesse sentido, então, complemento para você essa questão. Vamos ver um pouquinho aí de questões em termos de prova, o que andou caindo em prova, dá uma olhadinha. Essa questão da VUNESP, para o TJ, redução dos impostos sobre produtos industrializados é uma das medidas adotadas pelo governo com o objetivo do quê? Ora, num PIB de 0,9, que já vinha fraquinho do ano anterior, o PIBinho do governo Dilma, olha lá, incentivar o consumo e aquecer a economia. Então o governo tem tomado medidas porque o PIB vem ficando abaixo do esperado. Então você lembra da projeção, nós tivemos o governo Lula fechando seu mandato em 2010 com 7,5%, no ano seguinte 2,3%, quer dizer, praticamente você cai a um terço em termos de crescimento e caiu de novo a 0,9%, de novo a um terço praticamente. Então, resultado, medidas foram tomadas para tentar incentivar. Um exemplo desse aí é a questão de redução de impostos, né? Estimular o crédito, coisas do gênero, mas que dão respostas limitadas. Então a VUNESP lembrou, porque o PIB está baixo, o governo anda fazendo, né, as ações. Vale destacar para você. Uma outra referência de prova que possa ser destacado, veja essa questão feita pela CESP. O ano 2011 foi marcado pela chamada Primavera Árabe, uma série de revoltas em países árabes contra regimes ditatoriais, alguns instalados há décadas. A respeito da chamada Primavera Árabe, julgue o item a seguir. Na Tunísia, país onde se iniciaram as revoltas, o Partido Islâmico foi o vencedor das primeiras eleições realizadas no país, alcançando a maioria absoluta dos votos, controlando assim sozinho o parlamento e o governo nacional. Está errado por quê? Porque você viu aí que no início de 2013, justamente o ENADA, que é o Partido Islâmico, vem enfrentando grandes dificuldades. Ele não tem maioria. Ele venceu as eleições, mas não tem maioria. Então não consegue aprovar a Constituição, não consegue adotar medidas. Então, o que está errado aqui é essa história de alcançando a maioria absoluta. Não, senhor, não tem maioria absoluta, não. E queria mostrar para você como um tema sobre a Tunísia foi parar em prova, hein? Vale sempre lembrar essa prova do Ministério Público do Piauí. Vale destacar, não tem maioria absoluta, tem a maioria. Se tivesse absoluta, teria aprovado as reformas e mudanças, mas não conseguiu. E a questão do Partido Islâmico, a resistência, né, de grupos que se opõem a essa radicalização. Vale lembrar como tema também de prova. Então são algumas dessas referências que eu chamo sua atenção, como tópicos e temas que possam ser abordados nesse conjunto dos conteúdos de atualidades para 2013. Tá bom, pessoal? É sempre interessante você ficar de olho, né? Tem sugestões para você dar uma olhada em tópicos, conteúdos que estão aí em diferentes sites, que possam ser fontes de informação. A gente sempre sugere para você, né, uma atenção a esses temas e dar uma olhada em provas recentes para que você possa dar uma olhada no que os avaliadores andam trabalhando em concurso. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos, bons estudos e até a próxima.